Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja para sempre louvado. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este nosso encontro, promovido pela Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade, uma comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ligada à Diocese Anglicana do Recife. E para mim é uma alegria e é mesmo um prazer ir recebendo a todas e todos neste nosso encontro. Este domingo é o primeiro domingo após a Epifania. Nós tivemos esse instante tão abençoado, tão cheio de vida e de luz, que é o momento em que nos lembramos de que os céus anunciaram, proclamaram, manifestaram o nascimento de Jesus. E os magos, vindos do Oriente, seguiram aquela manifestação celeste. Isto é o que significa a palavra epifania. Fanel significa aparecimento, epi, em cima. Este aparecimento celeste, esse aparecimento celestial que anunciava o nascimento de Jesus e que serviu de guia para os magos, hoje também é lembrado por nós, para que nós também orientemos as nossas vidas nessa imensa jornada que fazemos nesse tempo de peregrinação em que estamos neste mundo. Então é com alegria que eu acolho a todas e a todos neste nosso encontro. Hoje eu estou transmitindo aqui de Aldeia este nosso encontro. É uma das conveniências, das poucas conveniências que nós temos por esses encontros à distância. Dá para fazê-los de qualquer lugar em que você esteja. E eu tenho o privilégio e o contentamento de lhes falar a partir deste lugar. E geralmente, eu estava dizendo a Karina que geralmente eu coloco uma música de fundo e tal, alguma coisa assim, como o som das águas, de pássaros. Hoje eu não preciso nem de uma paisagem de fundo, nem de um som artificial, para que a gente possa se sentir imerso em um lugar de vida, em um lugar de trocas, de interação, em um lugar de paz. Queria convidar você para que nesse momento inicial nós pudéssemos fazer uma oração de invocação. Tenho para mim que você está acompanhando este culto do seu celular. Eu queria que você levasse o seu celular para um lugar tranquilo em sua casa, um canto quieto, para que pudéssemos juntos ter apenas esses minutos de intimidade com Deus, de troca, de conversa aqui, de compartilhar entre nós. E eu estimulo você, quem sabe, reunir uma ou duas pessoas em tua casa, para que estes minutos sejam minutos de vida, de graça, de paz, de alegria. Vamos fazer uma prece juntos? Ó Deus eterno, nós te exaltamos pela vida, por toda a criação, porque tu te manifestas a nós através da criação. Quando nós vemos uma árvore florida, é a ti que enxergamos. Quando vemos uma árvore cheia de frutos maduros para serem colhidos e comidos, é a tua generosidade que acessamos. Quando ouvimos os pássaros cantando, são os anjos que louvam o teu nome e que nos convidam a te adorar também. Por isso eu te peço, Senhor, que crie em nós a consciência de que estamos na tua presença, em comunhão contigo, e que de fato esse tempo é uma realidade espiritual, tanto quanto é uma realidade física para todos nós. É isso que te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você sabe, mas está na época de jambo. E aqui no condomínio onde nós estamos, existem muitas árvores de jambo, jambeiros, cheios de frutos, e nós podemos colher. Também está na época da acerola, também está na época da jaca, tantas frutas
e essa generosidade divina que estende. E você já notou como que são as árvores? Elas produzem seus frutos independentemente de haver quem colha os frutos ou se aproveite dos frutos. Elas frutificam porque a natureza delas lhes impõe frutificar. E quando uma jaqueira faz uma jaca dura maravilhosa, com bagos grandes, ela não faz para ser aplaudida pelos consumidores, para ser elogiada por quem se aproveita dos frutos. Ela faz isso porque é a sua natureza. Assim também as pessoas boas dão frutos bons. Não porque aqueles que serão beneficiados pelos frutos bons que estas pessoas fazem venham a reconhecer ou aplaudir a sua ação. É a sua natureza. Eu não sei se vocês conhecem aquela história do sapo e do escorpião, né? Diz que o sapo e o escorpião estavam ali à beira de uma lagoa e o nível da água estava subindo muito. E o escorpião chegou para o sapo e disse: seu sapo, o senhor pode me ajudar e me transportar em suas costas até o outro lado da lagoa, porque senão eu vou morrer aqui. E aí o sapo disse: de jeito nenhum, seu escorpião, porque se eu lhe der essa carona, o senhor vai me ferrar no meio da viagem e eu morro. E aí o escorpião explicou ao sapo: seu sapo, eu jamais lhe faria isso, porque se eu lhe desse uma ferroada no meio da travessia, o senhor morreria, mas eu morreria também. O sapo pensou bem e disse: tem razão. E aí mandou o escorpião subir nas costas dele e começou a nadar para o outro lado da lagoa. Quando chegou no meio da lagoa, o escorpião vai lá e ferrou o sapo. Aí o sapo olha para o escorpião e diz assim: mas como é que o senhor faz um negócio desse? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião olha para o sapo e diz: a minha natureza foi mais forte. Bom, a natureza do escorpião é ferroar. A natureza de pessoas boas é fazer o bem. A natureza do jambeiro é dar jambo. A natureza da jaqueira é dar jaca. E a gente precisa fazer isso da melhor maneira, com a maior intensidade, com a maior integridade que possamos ter. Então, alguém que fica imaginando se será reconhecido, se será aplaudido, se as pessoas vão de fato valorizar o que estas pessoas fazem, estão fadadas ao sofrimento, porque o verdadeiro amor é aquele amor que dá para o ser amado e faz pelo ser amado, porque é a sua natureza amar, não porque vale a pena ou porque compensa o amor. Eu estava conversando com Vinícius e Rafa, que é o filho de Vinícius e Karina, ontem, e aí eu perguntando: Vinícius, e aí, guardou as notas promissórias, as notas fiscais, digo, e de tudo que você investiu em Rafa ao longo da vida, para que ele um dia venha lhe ressarcir, lhe pagar todo o dinheiro que gastou em fraldas, leite, escolas e plano de saúde? Aí Vinícius dizia: não guardei nada. Eu disse: porque você fez sem esperar ser ressarcido, sem esperar que em algum momento dessa vida, Rafa ou Henrique viessem ali pagar o bem que você fez a eles. Fez porque é sua natureza fazer. Fez porque por amor foi movido. E todo ser que por amor é movido faz livre de expectativa. Quem não faz com esta liberdade não ama, comercializa. Está sempre pensando no retorno que terá pelo bem que agora fará. Essa dinâmica não é a dinâmica do amor. Essa dinâmica é a dinâmica dos negócios. Estou vendo aqui que Tainá também está aqui conosco, entrou, minha filha do meio, e ela sabe também que ao longo de toda a vida tem sido sempre por amor, que as nossas relações têm sido estabelecidas, e isto é verdadeira liberdade. Isto, de fato, faz com que continuamente não haja acertos de contas a fazer, e assim nós tenhamos paz. Deus, em sua misericórdia e graça, também promoveu para nós a possibilidade de zerarmos qualquer peso emocional que haja em nós. Isto recebe o nome, na tradição cristã, de confissão de pecados. A
palavra pecado é uma palavra marcada por muito preconceito, porque durante séculos a igreja acabou dizendo que tudo é pecado, todo prazer é pecado. Havia até, Karina, um filme que não é da sua época, é bem anterior à sua juventude, e aí em sentido literal, viu, Karina, porque nesse tempo ela não tinha nascido mesmo, né? Um filme cujo título é interessantíssimo, diz: Toda nudez será castigada. É o título do filme. Toda nudez será castigada. E isso expressa muito bem a mentalidade puritana daquele período, né? Que via a própria nudez como um ato de pecado. Quando, segundo a Bíblia, a nudez é um sinal de pureza. Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 28, está dito: o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A vergonha é o sinal de pecado, não é a nudez que é o sinal de pecado. E por isso, esse expediente da confissão de pecados, ele existe para que nós nos libertemos de toda vergonha, de todo sentimento de inadequação que por acaso a gente venha a carregar. E é da vontade de Deus que a nossa mente não seja um empecilho para a nossa comunhão com Ele. Por isso Ele nos oportuniza que nós tenhamos estes momentos de confissão, para que, livres de todo medo, de todo receio, de todo peso, possamos adorar ao seu nome, possamos louvar ao seu nome. Então, se você neste momento tem aí em seu coração algo que lhe acusa, algo que lhe condena, que diz a você mesmo: eu não sou bom, eu não sou justo, eu não presto. Estas coisas terríveis que às vezes a nossa mente, a nossa alma diz contra nós mesmos, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente zerar isso, para a gente diante de Deus colocar tudo isso e receber da parte do Senhor aquilo que a tradição litúrgica cristã chama de absolvição. E essa expressão tão bonita que uma vez eu disse, e Silvio Leles gostou tanto, Karina, em que eu dizia assim em um sermão, e Silvio guardou isso para a vida toda, eu digo assim: culpado, mas não condenado. Culpado porque cometi erros, fui incoerente para com o amor, mas não condenado. E como pode um ser que é culpado não ser condenado? É que entre a culpa e a condenação irrompeu-se a graça de Deus. E aí, esse ser culpado não precisa ser condenado, porque manifestou-se antes da condenação a graça perdoadora do Senhor, a graça de Deus que nos liberta de todo sentimento de culpa, para que ninguém nos manipule, para que ninguém nos use querendo administrar qualquer benefício espiritual. Todo perdão, toda absolvição está disponível a mim e a você diante de Deus, porque Deus, sendo Pai presente e amoroso, não carrega consigo qualquer rancor quanto a nós. A única vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E eu vejo aqui o pessoal que está conosco, não é? A Eliane, o Dionísio, e eu posso dizer, mesmo sem conhecer muito bem vocês, que a vontade de Deus para a vida de vocês é que vocês sejam felizes. Por que eu sei que a vontade de Deus é que você seja feliz? É porque Deus é Pai nosso que está nos céus, disse Jesus. E eu também sou pai. E assim, sendo pai, eu sei o que desejo para meus filhos. Então, que nós tenhamos esta consciência, que nós sejamos de fato libertos de todo medo, de toda culpa, de toda conta passada que nós carregamos conosco como um fardo. Aquele incrível livro e Júlio conhece esse livro, né? Chamado O Peregrino, escrito no século XVII por John Bunyan. E o peregrino carregava um fardo horrível. E quantas pessoas a gente não conhece parecidas com o peregrino, carregando fardos de culpas e erros e se punindo. E uma coisa que eu já tenho visto ao longo da minha vida é que uma pessoa que se sente culpada, ela vai procurar castigo.
E ela constrói relacionamentos que promovam para ela o castigo que ela sente que merece. E que se a vida não der, é como se está faltando alguma coisa. Como assim? Eu tenho culpa, eu pratiquei erros, eu cometi equívocos, e esses equívocos deveriam ser justamente punidos. E se Deus não me pune, eu vou procurar alguém que me puna. E é por isso, Júlio, meu irmão lá de Carpina, é por isso que igrejas que administram o chicote crescem muito mais do que igrejas que oferecem graça. Porque a graça não pune, perdoa. E o chicote atende à necessidade existencial que tem muitas pessoas de castigo, de punição, de severidade. Alguém que diga que você não presta, que você não serve, e que lhe acuse como acusa a tua alma. Então, quando um pregador, e o Dom Filadélfio está conosco, o bispo e pároco de nossa igreja, quando elas escutam um pregador que do púlpito diz que elas não prestam, isso coincide com o que a alma dela já diz. E aí, esse é o homem que fala a verdade, esse é o homem justo e certo, porque o que ele diz no púlpito é o que minha alma diz em meu coração. E aí se alguém diz que você é bom, que você é um filho amado de Deus, que Deus te criou para felicidade, não, isso aí é uma mensagem água com açúcar demais, isso não pode ser verdade, porque eu, mais do que ninguém, sei que não presto. Tudo bem, a gente não vai adulterar o evangelho, mudar e macular a verdade de Deus somente para atender aos teus caprichos masoquistas, tá bom? Não vamos fazer isso, mas pelo contrário, quero convidar você a desenvolver essa consciência que o perdão de Deus e o perdão que você mesmo e que você mesma pode e deve se dar estão aí, porque nenhum peso, nenhum fardo, nenhuma dor de culpa deveria ser por nós carregada. Vamos ter esse momento de oração, vamos fazer juntos esta prece. Ó Deus eterno, muito obrigado porque sendo uma relação baseada em amor, a nossa relação contigo não existe sob a égide, sob o signo do castigo, mas do abraço, do beijo, do colo confortante e aconchegante. Dá-nos a graça, Senhor, de experimentarmos de fato o teu perdão, para que sejamos livres de toda voz de acusação que exista em nós. Nós, neste momento, queremos colocar no teu altar de graça toda a culpa, todo o ressentimento, todo o fardo, todo o peso que carregamos pelas memórias de nossas incoerências, pelas lembranças de nossas contradições, toda voz acusatória, Senhor. Queremos colocar no teu altar e te pedir que tu nos livres delas, para que sigamos contigo em comunhão e em amor para com o nosso próximo. Que nós, Senhor Deus, possamos te dar graças sempre e viver assim, em perfeita comunhão contigo e com todos aqueles que na jornada desta vida se aproximarem de nós. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. E se você fez esta oração comigo, eu quero, em nome do Senhor Jesus e pela misericórdia dele, declarar que você está perdoada, que você está perdoado. A absolvição é algo que os sacerdotes têm o privilégio de anunciar, mas é uma realidade que a cruz estampa para todos nós e para todas nós. Dom Filadélfio saúda a todos os nossos irmãos. E a gente tem recebido o tempo todo perguntas e consultas sobre quando será o nosso próximo encontro presencial. Nós estamos planejando para o dia 6 de fevereiro, mas há muitas variantes aí e variáveis. Eu já ia falar de variáveis, já acabei de falando de variantes, porque na minha cabeça está pegando a questão do vírus e nós não iremos promover o nosso encontro presencial se isso não for absolutamente seguro,
se isso não for absolutamente pacificado. A própria Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tem tido a sensibilidade nacional e determinando em alguns momentos que os cultos não aconteçam de modo presencial. Então, aguarda aí, vai acompanhando os nossos cultos. E eu tô com medo que Dom Filadélfio me mande todo domingo para cá, porque ele vai querer que o culto seja daqui. Porque estes pássaros que vocês estão ouvindo cantar não estão cantando de gaiolas. Eles estão cantando porque vieram para o culto da manhã de hoje. Estão por aqui. Eu vou fazer o quê? Passarinho e criança faz barulho. E é bom tê-los assim. É bom ter o barulho dos pássaros e das crianças em nossos encontros. Eu gostaria de ler para vocês um salmo. O salmo de número 29. Esse é o salmo designado para este primeiro domingo após a Epifania, o salmo de Davi, número 29. É uma música, é a letra de uma música, Vinícius. Os salmos, eles não são livros, capítulos escritos ao léu. Os salmos é um conjunto de letras de músicas. A gente perdeu a melodia, porque o tempo a melodia desfez. Mas a letra das músicas, a letra ficou. E eu imagino e quantos compositores, né, leram os salmos e inventaram melodias para caber nos salmos. E essa é a letra de uma canção. É a letra de uma canção. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda beleza neste mundo manifesta a santidade de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Imagina um rio caudaloso passando, e aí a gente olha ali no som das águas. O Senhor está no som das águas, disse Davi. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, os cedros despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram árvores altíssimas, de troncos largos, e que de vez em quando eram quebradas por raios que vinham acompanhados de trovões enormes. E aí você imagina a cena tremenda de um cedro partindo de dois lados porque um raio caiu sobre ele, o barulho que isso fazia. E Davi, que tinha visto isso, ele diz: a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. No seu templo todos dizem glória. No templo do Senhor todos nós somos convidados a dizer glória. O Senhor governa os dilúvios. Como o rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Cá, acho tão bonito. Essa é a última palavra do Salmo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. As pessoas estão procurando bênçãos materiais e depois de alcançar as bênçãos materiais, vivem o inferno do medo de perdê-las e a angústia de ter que administrá-las. E acham que somente bênçãos materiais revelam a provisão de Deus. Mais do que bênçãos materiais, o que a gente precisa é da bênção da paz. Da bênção que procede unicamente da segurança de que o que procede de Deus, o que vem de Deus, não pode ser perdido. E que ainda que a gente perca muitas coisas, inclusive tudo que temos, e até mesmo a saúde que possuímos, podemos enfrentar isso com paz no coração. Quantas pessoas eu lembro que eu fui visitar porque estavam enfermas, para lhes consolar, escondendo eu mesmo a minha angústia e a minha tristeza,
Tio Vado era uma pessoa assim, que a gente ia lá para consolá-lo, saía consolado. A gente ia lá para fortalecê-lo, saía fortalecido, porque ele era um homem rico de paz e que nos últimos minutos da sua vida, quando estava enfrentando a morte certa, estava inundado de paz, de força, de certeza do amor de Deus e da misericórdia de Deus, que a todas as coisas enche. Hoje nós estamos sendo desafiados a falar sobre o batismo de Jesus, porque o lecionário de nossa igreja estabelece os textos que nós devemos estudar ao longo do ano. Isso se dá por duas razões. A primeira razão é para que a gente tenha ao longo do ano uma visão completa da Bíblia, que a gente não fique paralisado em alguns determinados textos, mas a gente possa avançar e ter uma visão completa da Bíblia. Mas em segundo lugar, porque através dessas leituras nós acompanhamos o ano litúrgico. Então temos esses momentos, né, do nascimento de Jesus, da Epifania, e agora nós somos chamados a pensar neste momento que é um momento inicial do ministério de Jesus, que é o momento em que ele vai ao encontro do seu primo, que é João, que morava na região da Judéia. Você vai lembrar que Jesus cresceu na Galileia, e a Galileia dista da Judéia, como mais ou menos Pernambuco é distante do Rio Grande do Norte, e nós teríamos que atravessar alguns estados, que era exatamente a região de Decápolis, a região de Samaria, que são dois estados, digamos assim, que a gente tinha que atravessar andando, se quiséssemos sair da Galileia até chegar à Judéia, onde ficava Jerusalém. João Batista é filho de Zacarias, que era sacerdote. Então ele viveu ali naquela região da Judéia, porque importava a Zacarias estar perto de Jerusalém. E quando João é chamado por Deus, ele sai da vida sacerdotal para a qual ele havia sido preparado, porque João era Cohen, era uma criança primogênito de sacerdote, deveria ser sacerdote. Mas João não escolhe o caminho do sacerdócio, Karina. João escolhe um caminho complicado, que é o caminho do profeta. A palavra profeta geralmente é interpretada como alguém que fala algo que ainda vai acontecer. Isso é predição, não é profecia. A palavra profeta vem do latim profene. Fene é falar, da onde vem a palavra fonema e tal. Som é aquele que fala de cima, com autoridade. Profeta é o ser que, investido de autoridade, fala. Então João abandonou as regalias da vida de sacerdote, a que tinha direito, comer no templo, vestir-se, e foi morar no deserto da Judéia, vestindo trajes feitos de pele de camelo. E Vinícius faz as contas aí do que é vestir uma roupa de pele de camelo. Pele de camelo é um negócio desconfortável, né? Grosseiro e fétido. Então ele fazia, ele comia, ele se alimentava, nem sei qual é o nome desse tipo de alimentação. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Bom, era água, gafanhoto, mel silvestre, pele de camelo, voto nazireu, era um negócio assim meio... Esse ser meio esquisito que morava no deserto, em cavernas no deserto, e pregava. E o texto é impressionante, diz que as multidões vinham ouvi-lo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. A primeira menção que temos de que João era cheio do Espírito Santo, ele ainda estava na barriga de Isabel. Isabel, que é prima de Maria, estava grávida de João Batista. Ela ficou grávida 6 meses antes de Maria. Maria, querendo esconder a gravidez, que era meio complicada, sai da Galileia e vai visitar Isabel. Também era uma prática comum que uma prima fosse visitar uma que dá para dar luz, né? Dar aquela força e tal, normal.
E aí ela vai para a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, Maria já grávida de Jesus. Chega na casa de Isabel, já grávida de João Batista, só que Isabel lá com 7 meses de gravidez. Aí Maria diz assim: paz seja nesta casa. E quando Maria diz paz seja nesta casa, a Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a criança em seu ventre estremeceu de alegria. É uma coisa assim, esse encontro de mães cheias de Deus, cheias do Senhor. E Isabel havia consagrado o filho ao Senhor. E ela engravidou já idosa, né? Ela engravidou já idosa, então é uma coisa cheia de milagres e de coisas lindas. E aí João Batista, que não seguiu a carreira de sacerdote, foi ser profeta. E aí começou a praticar algo, Vinícius, que na época era comum. Ele começou a praticar banhos de purificação. Os banhos de purificação, acho que eu comentei um pouco ontem com vocês sobre esse negócio de tomar banho para se purificar, lavar os pés para não carregar consigo. E João Batista começou a fazer esses banhos de purificação no Rio Jordão. Porque, Veni, o Rio Jordão é um rio que atravessa todo o estado de Israel. E ele iria para o deserto, porque a gente geralmente pensa que deserto não tem rio. Mas o deserto da Judéia, onde eu já estive, é deserto porque é uma região de montanhas pedregosas. Não nasce planta ali, é deserto porque não tem planta. Mas não tem planta não porque é areia, feito o deserto do Saara, que é o primeiro deserto que vem à nossa mente. Não tem planta porque é tudo rocha. E rocha não nasce, e planta não nasce ali e tal. E aí, mas o Rio Jordão passa no meio do deserto da Judéia. E aí, João Batista morava numa caverna na rocha, saía para batizar as pessoas que vinham ao encontro dele no Rio Jordão. E ele batizava as pessoas, que era uma prática essênia. Os essênios eram um grupo de religiosos monásticos, que de vida santa e tal, uma coisa bem radical, dos dias de Jesus, que existiam há pelo menos 200 anos, e de onde vêm os escritos de Qumran, que são escritos desses essênios. Então, João Batista segue essa prática essênia. Ele é chamado de Batista por causa do verbo grego baptizo, que significa lavar. Então, ele é João Batista, mas que poderia ser chamado de João o Lavador, né? O João o Lavador, porque baptizo é lavar. Então, quando eu tenho uma experiência do batismo, o que eu tenho, na verdade, é um banho. E o banho é exatamente sobre tomar banho, que é a minha reflexão na manhã de hoje. E eu vou falar sobre a importância de tomar banho. É sobre isso que eu quero falar, sobre a importância de tomar banho, ou seja, a importância de baptizo, de se lavar, de se banhar. O texto que eu vou falar é o texto de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Que legal ver Milene aqui conosco. Que legal ver Dé Oliveira conosco. Glene, legal. Bom ter vocês aqui. Hoje já tá. A Carol tá conosco também. Poxa vida, quando eu vejo Carol aqui, eu só lembro daquele culto, viu, cara? Em que o pessoal tava dirigindo louvor lá no hotel, né? E Carol tava lá também participando, com o pessoal todo ali, Galileu. Boas lembranças que, com a graça de Deus, voltarão a acontecer logo, logo. Logo, logo. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. Havia uma suspeita de que João era o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega. Christos é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Então, como havia uma promessa de que o Cristo se manifestaria, as pessoas tinham uma pergunta: quem é Cristo? Quem é o Cristo? E aí imaginavam que Cristo, alguns imaginaram que João seria o Cristo, o escolhido de Deus. Então, João toma a palavra para esclarecer a multidão.
Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ainda nesse mesmo texto, versículos 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia... Daí é que vem, Karina, essa tradição de significar o Espírito Santo como uma pomba. Porque quando Jesus viu o Espírito Santo vindo sobre ele, ele viu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Daí a ideia de que o Espírito é representado por pomba. E a voz que lhe disse o seguinte: você é meu filho amado, em você eu sinto prazer, em você eu me agrado. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pelo que eu posso ler desse texto, meus irmãos, há 4 tipos de batismos. Lembra que a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa lavar. O primeiro batismo é esse batismo cotidiano, batismo com água, que a gente toma banho, que a gente se limpa. Por incrível que pareça, esse batismo que nós damos em nós mesmos, eu daqui estou ouvindo o chuveiro e Rafa está tomando banho, está se batizando. Rafa está se batizando, porque baptizo é lavar, banhar-se. Então, esse batismo ele é importante. Não apenas em aspectos sanitários, né, para a gente tomar banho e se limpar da sujeira, da atividade, do suor, mas também ele é emocionalmente importante, ele é existencialmente importante. Quantas vezes você mesma, Karina, não disse assim, eu vou tomar um banho para clarear as ideias, eu vou tomar um banho para sair no ralo esse peso que eu tenho na minha alma. Então, quando a religião apropria-se do banho, não é sem motivo, é porque o banho simples, sem qualquer caráter espiritual, tem poder, tem um poder real, que qualquer um pode, se tiver um pouco mais de sensibilidade, experimentar e verificar. Então, o primeiro tipo de batismo, o primeiro tipo de lavagem, de banho, é esse que todo mundo conhece. Mas esse que todo mundo conhece, que todo mundo pratica cotidianamente, no Brasil, por causa da tradição indígena, nós tomamos banho mais de uma vez por dia, porque os indígenas tinham água abundante e tinham prazer de tomar banho, e eu também sinto essa alegria, é algo gostoso, é algo renovador. Meu avô Teófilo amava tomar banho e dizia, quando ia às vezes na casa de um neto, só porque gostava do chuveiro. Então o chuveiro lá é bom, ele ia lá e tomava um banho, trocava de roupa e ia embora. E é assim, né? Ele dizia que o chuveiro na casa de Hélio era as cataratas do Niágara, quando abria assim, aquela água boa e tal. Isso tem um poder emocional. E esse poder é real e muitas vezes a gente chega em casa pesado, angustiado, e toma um banho. E isso nos renova, isso nos fortalece. É como se a nossa mente também se abrisse, se tornasse mais sensível para algumas coisas. Mas o segundo tipo de batismo, que não é esse comum do banho cotidiano, é o batismo religioso ou cerimonial. Esse era o batismo que João praticava, que também era um batismo com água. E era um batismo cerimonial. E João diz, eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados. Ora, o que João queria promover com o batismo, e o que a igreja pretende promover com o batismo, é criar um antes e um depois emocional e existencial. Um antes e um depois espiritual. Uma pessoa que se sentia suja pelos erros que havia cometido, ela poderia procurar João e de pedir que João a batizasse, a banhasse nas águas consagradas do Rio Jordão.
E assim a pessoa se levantava daquela experiência de batismo renovada, como se toda a sujeira dos seus erros pretéritos tivesse ido embora. Isso também é útil, isso também é importante, e como eu lhes disse, isso vem da herança dos essênios, dos banhos de purificação. Talvez vocês lembrem que quando, por exemplo, o general Naamã foi procurar Eliseu porque ele estava leproso, o que é que Eliseu mandou ele fazer? Banhar-se no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para sair de lá curado. E ele, depois de alguma resistência, vai e mergulha no Rio Jordão e tinha lepra. E aí você vai querer ir para o Rio Jordão agora, porque o texto bíblico diz que quando Naamã mergulhou 7 vezes, ele saiu das águas do rio e a sua pele era como de uma criança. Pronto. Vou ter que comprar as passagens urgentes para o Jordão. Não. Só foi na experiência de Eliseu. Já passou muito tempo, as águas já estão contaminadas. Não adianta ir para lá agora não. Não vai dar certo não. Mas o fato é que esse batismo é uma experiência importante. E nós batizamos os nossos filhos e na certeza de que criamos um antes e depois para a vida deles. Eles são inseridos no povo de Deus. Eles são incluídos na família do Senhor. E aqueles que são batizados na idade adulta também têm essa experiência de um antes e um depois. E esse batismo nas águas consagradas, religiosas e rituais tem, na perspectiva de João, uma experiência de purificação, de perdão de pecados. Só que João vai falar de um terceiro tipo de batismo, que ele não podia fazer. Eu acho massa, Karina. Imagine que Jesus andava pelas ruas da Palestina, ali de Israel, vestido de uma sandália, calçando uma sandália. E essa sandália era amarrada, ou no pé, ou no tornozelo, não sei. João diz, porque estavam achando que ele era o Cristo. Porque ele tinha poder, o Espírito Santo estava sobre ele. Aí ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno sequer de baixando-me, desatar-lhe as sandálias, as correias da sandália. É a forma que João encontrou de exaltar a Jesus, que era primo dele, e poderia ser considerado menor do que ele, né? Ele vos batizará, e aí ele fala dos 2 outros tipos de batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente já tem 2 tipos de batismo. O batismo comum, que é o banho que todo mundo toma. O batismo religioso, que é o batismo que tem a ver com perdão de pecados, purificação de culpas. E agora tem um terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí Dom Filadelfo sabe bem disso, uma grande discussão se estabeleceu ao longo da história sobre o que viria a ser este batismo com o Espírito Santo. Alguns associam o batismo com o Espírito Santo a manifestações extraordinárias de poder e de graça, capacidade de fazer profecias, curas e coisas assim. Dons extraordinários do Espírito Santo. Júlio estudou já essa matéria, provavelmente. Mas eu penso que esse batismo com o Espírito Santo, que Jesus é o ministro, é algo muito mais profundo do que qualquer manifestação exterior possa produzir. O batismo com o Espírito Santo é a consciência da essência da relação dos homens com Deus. Ser batizado com o Espírito Santo não é uma experiência religiosa, como o batismo de João nas águas do Jordão. É uma experiência espiritual, e essa experiência diz respeito a ganhar consciência do que importa nessa vida. Ganhar consciência da presença de Deus na minha vida, da minha relação com Deus. Batizado com o Espírito Santo foi todo aquele que foi de tal maneira alcançado pelo Espírito de Deus, que começou a fazer distinções entre o que procede de Deus e portanto tem importância, e aquilo que não procede de Deus, que pode ser perdido, que pode ser desfeito aqui na terra e que portanto não tem importância. Essa consciência distintiva, discriminativa em relação ao que é de Deus e às coisas que são promovidas em mim e através de mim pelo Espírito Santo, e aquilo que não é o batismo com o Espírito Santo. Eu diria que poucas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. A maioria das pessoas foram batizadas nas águas da religião. Mas poucas pessoas alcançaram esse discernimento de que
algumas realidades são realidades de natureza espiritual, e estas realidades de natureza espiritual são a essência de nossa vida. Alcançar essa consciência é entender o que Jesus quis dizer quando não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam, onde a traça e a ferrugem destrói, mas juntem para vocês tesouros nos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam, nem a traça e a ferrugem destrói. Esse lugar em que eu me conecto e que me faz transcender os medos e receios das perdas da vida é o batismo com o Espírito Santo. Mas o texto diz que Jesus não apenas batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo. Aí é que o bicho pega. Porque o que seria o batismo com fogo? O que seria o batismo com fogo? O fogo, ele tem, obviamente, um duplo sentido. O sentido de destruição e de purificação. Porque você sabe, Karina, que para purificar o ouro, a gente derrete. Submete ele a uma grande temperatura e ali separa o que é ouro e o que não é ouro. Então, o fogo tem a ver com purificação, mas também tem a ver com destruição. Tem a ver com... O fogo tem esse poder de destruição. Mas o fogo também tem um caráter de libertação, de conforto. Porque também, nas noites frias, o fogo aquece, ilumina. Então, fogo tem múltiplas significações possíveis. Mas quando eu penso que Jesus batiza com fogo, eu penso que isso tem a ver com o fato de que Jesus afasta de mim aquilo que não tem importância. E eu tenho uma razão para fazer essa interpretação, Karina. Porque na continuidade do texto, João Batista explica isso. Ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem à mão, e limpa completamente a sua eira, separando o trigo da palha. O trigo ele ajunta no celeiro, a palha ele queima em fogo inextinguível, fogo que nunca apaga. Ora, eu preciso entender que esse batismo com fogo tem a ver com esse fogo que queima a palha. Aí, para entender isso, eu preciso fazer algumas explicações da cultura da época. As pessoas plantavam trigo, certo? Elas colhiam os trigos dão espigas, e elas colhiam os trigos e levavam o trigo para casa para secar no telhado. Porque o trigo, como ele é colhido, ainda com o viço, o grão de trigo está apegado à palha que cobre o grão. Que é como se fosse, eu estou sendo assim bem impreciso nisso, mas como se fosse a capa da vagem que cobre o feijão. Então, imagine que o trigo seria uma vagem de um grão só, que é o grão de trigo que tem aquela cápsula, aquela estrutura que cobre o grão. Então a pessoa levava para o telhado, a palavra eira significa telhado, para deixar o trigo ao sol, para o trigo secar. Quando o trigo secava, a palha que cobre o grão já dava uma folgada, porque estava seco. E aí ele batia. Então a pessoa chegava lá com a pá, que na verdade não é uma pá de cavar, é uma pá de bater. Uma pá de bater. Aí bate no trigo, na medida que ele bate no trigo, o grão se separa da palha. Solta-se o grão. E aí há um processo de peneirar, porque quando ele se joga a peneira para cima, o grão pesado cai, a palha afasta-se. E assim ele vai afastando o grão da palha. A palha não serve para nada. O grão, uma vez moído, vai se transformar na massa do pão. A massa de trigo, não é? Então o trigo é aquele grão. A palha que cobria o trigo não tem nenhuma utilidade. Será lançada ao fogo. O que eu entendo quando Jesus fala de batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, é que no batismo com o Espírito Santo eu percebo a diferença entre as coisas de Deus, aquelas realidades espirituais e tudo quanto não é realidade espiritual. E aquilo que não é realidade espiritual é palha. Que o Senhor me liberta disso, que o Senhor me livra disso, para que eu possa ser grão reunido no celeiro de Deus. Para que essa essencialidade que devia estar em mim e que está em mim,
ela possa ser guardada e preservada, e eu, livre do peso da palha, possa ser só e essencialmente grão de Deus nesse mundo. Obviamente que quando a gente quer plantar trigo, a gente não planta palha, a gente planta o grão. Então, puxa vida, é esse batismo que revela essencialidades, que separa a essência da palha, o grão da palha de trigo, e esse batismo com fogo, que muitas vezes dói pra caramba quando a gente perde coisas que a gente amava e processos em que a gente se apegou àquilo e que se desfez. Às vezes é a palha queimando para que a gente possa viver nossas essências, para que a gente possa ter contato mais íntimo e profundo com aquilo que é fundamental, com aquilo que é real. Sei que nada disso é fácil e sei que essa não é uma interpretação que você já tenha ouvido em qualquer igreja para onde você tenha ido. E eu creio que é o que o Evangelho está nos ensinando. A Bíblia fala muitas vezes do batismo com o Espírito Santo e esse batismo com o Espírito Santo sempre é o testemunho aos apóstolos de que Deus também estava trabalhando ali. E que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a vermos como um livramento o batismo com fogo. Quando o Senhor vier e nos batizar com fogo, separando assim e consumindo aquilo que é palha para a nossa vida, aquilo que é um peso, aquilo que é um fardo, aquilo que faz confundir as essências, que é o trigo, o grão de trigo. E que o batismo com o Espírito Santo seja essa descoberta, uma descoberta das essências, da verdade, de tudo quanto é de Deus. E a gente se ligue às essências. Esse batismo com o Espírito Santo, que é muito mais complicado, Dom Filadelfo, do que falar línguas ou fazer profecias da igreja. É discernir a essência do Espírito, se conectar a essa essência do Espírito e querê-la de todo o coração, vendo tudo que não é isso como palha em nossa vida, que o Senhor tem a pá na mão para separar o grão e a palha, e que Deus consuma isso, queime isso, me livre de tudo isso, para que eu possa viver para Ele, para a glória dEle e em comunhão com Ele. Maninhos, tá faltando 10 minutos para a gente terminar o nosso encontro aqui. Eu já agradeço a Deus por tudo que está ministrando aos nossos corações nessa hora dominical, né? A gente passa uma hora juntinhos aqui. Eu acho que é uma experiência tão legal. E eu queria pedir a você que escrevesse assim, aqui, o seu pedido de oração. Se você quer fazer um pedido de oração, se você tem um tema, um assunto especial pelo qual você quer que a gente ore. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, não apenas pela volta do crescimento dos casos de Covid, mas o vírus da Covid bateu com o vírus da influenza e há pessoas com dupla contaminação. E há pessoas que estão sendo, já há casos de mortes de influenza, além das mortes decorrentes da Covid. Nós estamos vendo um momento muito difícil, e que eu espero que não seja tão difícil como foi 2020, tão difícil como foi 2021, que foram anos muito complicados, mas a gente tem que estar junto. A gente tem que estar perto, se apoiando espiritualmente uns aos outros. Por isso não se desconecte, não se desligue, não se afaste, para que a gente troque graça, troque ânimo uns aos outros. Dom Filadelfo está dizendo aqui: peço orações por minha saúde e pela saúde de Dulci. Dom Filadelfo e Dulci foram acometidos por uma gripe forte esses dias e, puxa vida, isso não é uma gripe como a gente lembra, né? A vida toda gripou. A pessoa, não. Essa gripe põe de cama, essa gripe, como eu disse, põe em risco a vida das pessoas e queremos clamar a Deus. Cláudia diz assim: pelas famílias que perderam seus parentes no acidente de Minas Gerais. Já há 7 pessoas que foram confirmadas que morreram desse acidente. Há 2 pessoas que estão ainda desaparecidas. E a essa altura do campeonato, meio que a gente conclui que elas também faleceram desse terrível acidente que aconteceu lá em Minas Gerais. Que Deus console as famílias e que Deus
socorra os muitos enfermos. Eliane também aqui tem um pedido de oração, diz assim: gostaria de fazer um pedido pela paz e discernimento das pessoas em separar o joio do trigo, entender o que esta pandemia está nos ensinando pela minha saúde. Que Deus te abençoe, Eliane, em nome de Jesus. Solange, bênção de cura para minha neta, Mila e Renato, dessa gripe. Que Deus abençoe, Sol, a tua netinha, Renato e Mila, por dessa enfermidade. Dom Filadelfo, nós já estamos vacinados, aleluia. Gente de Deus se vacina e estimula a vacinação. Vamos lá. Pessoas do Senhor se vacinam e estimulam os outros a se vacinarem. É assim. Del, gratidão pelo sucesso da neurocirurgia de meu filho João. Louvado seja, louvado seja. Glórias a Deus. Eu lembro de estarmos no grupo lá de franciscanos orando pela cirurgia de João Gabriel. Louvado seja Deus. E que as próximas etapas de avaliação sejam todos de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Puxa vida, que palavra boa. Edila. Fábia fala pelas pessoas sofrendo com as chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Sim, é motivo de nossa oração. Tanta dor, tantas perdas. Edila, oração pela minha mãe, pois apesar de estar lúcida, não quer se vacinar. Também minhas filhas, uma delas me deu uma netinha, louvado seja Deus. Temo por isso, amanhã tenho exames e depois médicos presenciais. Que Deus abençoe você, Edila, que vai dar tudo certo. E é muito importante que assim que as vacinas para as crianças estejam disponíveis, nós vacinemos as nossas crianças. Minha mãe me disse isso esses dias. Desde que ela era criança, ninguém nunca discutiu vacina. Tinha vacina, você vacinava. Vocês duas, eu estou com duas Carinas aqui, Carina que é casada com Vinícius e Carina que é casada comigo, vocês duas nunca discutiram vacinas quando seus filhos eram pequenos. Vocês recebiam uma cartilha que dizia que vacinas precisam ser dadas e eu lá e davam. Não tem discussão. Agora, e algumas pessoas, para ter vacina, desembolsavam dinheiro, pagavam. Agora, e ficavam perguntando sobre quantos qual fabricante? Não, tinha vacina, a vacina estava aprovada pelos órgãos oficiais. Você ia lá e vacinava seus filhos. Por que agora é diferente? Porque a gente politizou a questão da vacina. Vamos ser simples e vamos voltar à simplicidade. Se tiver vacina, a gente vacina. Tá certo? A vacina é a garantia de que não haverá problema? Não. A vacina é o ato responsável de quem é pai e de quem é mãe. Acabou-se. É assim, quer dizer, a gente devia ser assim. Pelo discernimento que Deus nos deu de não mandar nossos filhos para viagem. Sim, isso foi... esses dois casais que eu mencionei agora, tínhamos os filhos agendados para ir para o Canadá. Iam para o Canadá na semana que passou agora, né? Quinta-feira passada eles iam para o Canadá. E aí, diante desse cenário, a gente entendeu que não deveria enviá-los para esse intercâmbio. De fato, essa foi a decisão acertada, porque quem foi não conseguiu sequer chegar ao Panamá, que era uma das... porque teve dificuldades, pelo menos, de chegar lá, glórias a Deus, a gente compreendeu isso com antecedência e impedimos que isso... E pessoas, Edila está dizendo aqui, pessoas formadas e tudo, ficam com uma dificuldade por causas ideológicas. E o nosso convite, o convite da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é para sermos simples. Tem vacina, a gente toma vacina. Se os órgãos oficiais, claro que não é qualquer vacina, são vacinas que são autorizadas por órgãos com a seriedade da Anvisa, por exemplo, que nunca foi questionada, nem deve ser, pelo contrário, deve ser respeitada. Vamos orar por todas essas causas? Ó Deus eterno, nós te rendemos graças por todos os livramentos que nos tens dado. Mas intercedemos também em favor dos que sofrem, e há tantos que sofrem. Sofrem o luto, sofrem a enfermidade, sofrem o medo, sofrem a solidão, o isolamento, a angústia.
sofre a ansiedade do mal possível, que tu nos libertes de tudo isso pelo batismo do Espírito Santo. Aquele que João não pode dar, Dom Filadélfio não pode dar, eu não posso dar. Somente Jesus pode conceder o batismo com o Espírito Santo. Aquele que abre a nossa mente para o que é verdade do Senhor e para aquilo que é palha da tradição, da cultura, das religiões. Que tu nos ajudes a esta compreensão e que tu confortes os que sofrem e que tu nos uses para confortar os que sofrem também, Senhor, como uma grande família que o mundo todo é de teus filhos. Abre-nos também para a comunhão com todos os seres que criastes, todos eles nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia para transformar o mundo em seu nome. Paz e bem. Amém. Amém. Deus abençoe a todas e todos, em nome de Jesus.